aproximar, tá bem? Então lá embaixo terá um tempo as crianças dos 3 aos 5 anos. Boa noite a todos. Boa tarde ainda, não é? Não comemos, então boa tarde, na verdade. Eu disse, hoje não me vou enganar, não vou dizer bom dia, como é habitual, não é? Temos as nossas atividades de manhã, mas disse boa noite, está bem? Boa tarde a todos. É um grande prazer e privilégio estar aqui convosco. É bom ver a nossa casa cheia. É bom ver aqui tantas caras novas, tantas visitas, nos enche o coração de grande alegria. E é sinal que estamos num ambiente de celebração, estamos num ambiente especial, ao qual todos vocês se juntam a nós e também aqueles que nos estão a acompanhar online. Aqueles que têm as suas Bíblias, por favor, abram as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas. A Bíblia se divide em dois, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Evangelho de Lucas é um dos evangelhos logo dos primeiros livros no Novo Testamento. Temos Mateus, Marcos e Lucas. Seria o terceiro livro. Lucas, no primeiro capítulo. Eu devo confessar diante de vocês que esta é a minha época favorita do ano. Estamos a celebrar o Natal e é a minha época favorita do ano. Onde há celebração, qualquer que seja, há alegria. E onde há alegria, há música. Por isso, nesta tarde, nós estamos a cantar. Por isso, nesta tarde, nós continuaremos a cantar. Sabem porquê? Porque como cristãos entendemos a razão do Natal. Como cristãos o Natal tem um propósito transcendente para nós e um grande significado. Como cristãos nós temos razões de sobra para estarmos alegres e traduzir isso com cânticos, como estamos a fazer juntos nesta tarde. Eis porque o Natal, que vocês sabem, é uma celebração típica tradicional cristã, é tão cheio de cânticos. Aliás, hoje no nosso culto já cantamos apenas cânticos que são específicos da época, da celebração do Natal. Mas há muitos outros cânticos que foram entoados ao longo dos séculos nesta celebração tão especial que é o Natal. O Natal é uma celebração cheia de alegria. O Natal é por isso também uma celebração cheia de música. Vocês sabem essas músicas famosas de Natal que até agora tocam no shopping. E até artistas famosos cantam, não é? A música Tudo é paz, tudo é amor. Tudo é paz, tudo é amor. Vocês já viram que cantar não é comigo. Ou aquela música tão conhecida, Holy Night, ou Noite Santa. E agora já não vou cantar mais, tá bom? Ou também Cantai que o Salvador chegou. E muitas outras músicas de celebração específica do Natal. Elas foram feitas para transmitir a mensagem do Natal e para transbordar ou para exprimir toda a alegria de um povo, o povo cristão. O povo cristão pela mensagem e o significado e a razão daquilo que é o Natal para nós. Nós como cristãos, e entendam por favor aqueles que nos visitam, que os cristãos são aqueles que confessam a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Mas não apenas de lábios, confessam isso também com as suas vidas. Os cristãos, estes cristãos verdadeiros, têm e continuam a ter inúmeras razões para podermos continuar a cantar e a celebrar o Natal com grande alegria. Qual a razão para tanta alegria? Qual a razão para esta celebração tão especial? Qual a razão para tanta música? A resposta, na verdade, nós encontramos no primeiro cântico de Natal que alguma vez foi feito. Alguma vez, e ficou escrito para nós, o primeiro cântico entoado
no primeiro, digamos, Natal. O Natal, desde o seu início, foi marcado por alegria, e essa alegria se traduziu em música, em cânticos. Neste Evangelho de Lucas, que vamos estar a ler e a olhar para uma pequena porção e para o primeiro cântico de Natal, nós temos aqui neste Evangelho de Lucas, logo nos seus 2 primeiros capítulos, 3 cânticos escritos. Há quem diga até 4 cânticos, já registados logo no início do Evangelho de Lucas. Agora entendam, esta palavra Evangelho talvez é estranha para ti. Mas esta palavra significa boas notícias. Lucas é o autor destas boas notícias que escreveu, digamos. Estas boas notícias, mas que boas notícias? O Evangelho são as boas notícias sobre quem é Jesus Cristo e o que Ele fez para reconciliar homens e mulheres pecadores com Deus para todo o sempre. É disto que se trata o Evangelho de Lucas. E por isso começa com o começo, o nascimento deste Salvador. O nascimento de Jesus Cristo. E começa logo com 3 cânticos. Nós temos primeiramente o Cântico de Maria, logo no primeiro capítulo, do versículo 46 ao versículo 55. É o cântico para o qual vamos estar a olhar neste momento, está bem específico do sermão. Mas nós temos a continuação ainda no capítulo 1, o Cântico de Zacarias. Há quem diga também que está aqui registado o Cântico dos Anjos, mas é algo tão pequeno, é apenas no capítulo 2, versículo 14, uma frase. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E por ser tão pequeno, muitos não consideram que isto é um cântico, apenas uma doxologia, uma palavra de louvor, de adoração a Deus. E temos mais à frente, depois do nascimento de Jesus Cristo, mais um cântico de pessoas diferentes. Maria, Zacarias, se tu queres também os anjos, e depois de Simeão. Mais à frente, quando Jesus é levado ao templo para ser dedicado ao Senhor, para ser apresentado ao Senhor. Simeão também, este velho profeta, entoa um cântico de alegria e de adoração. Vamos então olhar para o Cântico de Maria, nestes versículos, do versículo 46 ao 55. Este é o cântico mais famoso que está escrito em toda a Bíblia. Ele é conhecido, talvez tu já ouviste, como o cântico Magnificat, em latim. E tem este título, o Magnificat, porque na primeira tradução da Bíblia do grego, vocês sabem que o Novo Testamento foi escrito originalmente no idioma grego, a primeira tradução para o latim, a primeira palavra que aparece é Magnificat, ou Magnificat. E por isso então o título deste cântico. Porque aqui vamos encontrar, e eu espero que tu encontres esta tarde, as respostas pelo qual nós celebramos o Natal. A razão pela qual o povo cristão é um povo adorador e é um povo que canta. E canta com alegria. As respostas, qual a razão da nossa alegria, encontram-se no primeiro cântico de Natal. No cântico de Maria. Nas seguintes palavras. Então diz assim a palavra de Deus. Lucas 1, 46 a 56. Aqueles que podem e que não haja nenhum impedimento, por favor, coloquem-se de pé, está bem? Aqueles que podem, para ler a palavra de Deus. Lucas 1, versículo 46 a 56. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Porque contemplou na humildade da sua serva, pois, desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração, sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, orgulhosos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos.
amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Vamos só orar e pedir a ajuda do Senhor para entender a sua palavra. Senhor, pelo teu Santo Espírito, ajuda-me a ser um instrumento para transmitir a tua palavra e o teu glorioso Evangelho, Pai, com clareza, Senhor. Pai, eu peço-te pelos corações aqui presentes, que tu ilumines os seus corações, o seu entendimento, Pai, para a tua palavra e possam ver a beleza de Cristo, da tua glória, da tua misericórdia, Senhor, da tua fidelidade neste momento, Pai, e o grande e glorioso propósito que tu tiveste com o Natal, Pai, com o nascimento de Jesus Cristo. E que isso produza transformação, Senhor, nos corações. É isso que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Primeiramente temos a introdução antes do cântico. Então disse Maria, e ela vai começar a cantar, inspirada pelo Espírito Santo. Bem, os protestantes também têm sermões sobre Maria, tá bom? Maria é alguém muito especial para nós. Ela é uma inspiração. Ela não é a nossa fonte de adoração, mas ela é de grande inspiração para nós. Como nós vamos ver esta tarde, através do seu exemplo, era uma mulher única e especial. É bom ter presente todo o contexto em que surge este cântico. Primeiramente, como é que surge este cântico? O que é que tinha acontecido antes? O nascimento de Jesus já tinha sido anunciado a Maria pouco tempo antes, pelo anjo Gabriel. E por isso, quando ela canta este cântico, ela já estava grávida de Jesus. Aliás, sabemos que antes deste cântico, e no contexto em que se dá esse cântico, é na casa da sua prima Isabel. Maria, depois de ouvir o anúncio e a promessa, ser predito o nascimento de Jesus Cristo, vai até à casa da sua prima Isabel. E porquê é que ela vai à casa da sua prima Isabel? Bem, porque olhem, reparem nas palavras no anjo, no capítulo 1, versículo 35 e 36. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, tua prima, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril. Maria acreditou nas palavras de Deus. É por isso que ela vai visitar Isabel. Ela acreditou que a sua prima estéril estava grávida também. E ela mostra aqui a profunda fé e obediência nas palavras de Deus, por meio do anjo. Nós vemos que há este encontro de Maria com Isabel, e no versículo 41, reparem o que é que aconteceu quando ela entrou na casa de Zacarias e Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Por inspiração do Espírito Santo, Isabel, ela possuída pelo Espírito Santo neste momento, ela confirma que o bebê que está esperando a sua prima Maria é o próprio Deus feito carne. Por isso é que ele diz estas palavras, ou Isabel diz estas palavras: de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Esta palavra Senhor, tradução, é literalmente aquilo que os judeus usavam para Deus. Jeová. Senhor. É neste contexto que surge este cântico. Este hino, o mais famoso em toda a Bíblia, o qual eu digo que é o primeiro hino de Natal.
Agora reparem esta jovem, nós já acabámos de ler este cântico. A profundidade deste cântico. A profundidade do entendimento de quem é Deus, das qualidades de Deus, das obras de Deus. Sabem que idade é que tinha muito provavelmente Maria? Porque naquele tempo, a idade, as mulheres, as jovens, à idade de 16, 17 anos, já eram prometidas em casamento. Que era a situação e condição que se encontrava Maria. Ela ainda não estava grávida. Mas ela já tinha sido prometida a José. Então ela deveria ter possivelmente 16 anos, 17 anos. Ela era uma adolescente hoje em dia. Uma adolescente que entoa este cântico, que cria este cântico pela primeira vez. Mostrando que ela era uma mulher judia, temente a Deus, devota a Deus e que conhecia a palavra de Deus muito mais e melhor do que com vários anos, décadas, como cristãos. Ela conhecia as Sagradas Escrituras, os Salmos e os Profetas, desde tenra idade. Ou por leitura, ou por ouvir a palavra de Deus. É por isso que este cântico é muito semelhante, e deixo aqui um desafio para quem desejar, de ler 1 Samuel capítulo 2, do versículo 1 ao 11. E é muito semelhante ao cântico de Ana. Ana também era uma mulher estéril que pedia por um filho, e o Senhor lhe concebeu a graça de ter um filho, o profeta Samuel, que ela consagrou ao Senhor. E antes mesmo de entregá-lo no templo, Ana profere também um cântico. E há muitas semelhanças entre o cântico de Maria e o cântico de Ana. Mas, sobretudo, este cântico está cheio de referências também aos salmos. Vocês sabem que os salmos é o inário de Israel. O inário do povo de Deus. E várias das expressões que são usadas aqui neste cântico por Maria, ela se inspira na palavra de Deus, e especificamente nos salmos. Então aqui vemos a primeira lição muito importante para nós como cristãos. A música é muito importante para nós. Ponto 1. Por isso é que cantamos. E a música é muito importante para, na adoração cristã, para exaltarmos o nosso Deus e para proclamar a sua mensagem. E nós, seguindo o exemplo de Maria, devemos ser como ela. Nós devemos usar a própria palavra de Deus, a própria linguagem do Espírito de Deus que está na sua palavra, para podermos orar ao Senhor e também cantar ao Senhor com a linguagem própria do Espírito Santo. Sabe, uma das grandes tristezas do cristianismo hoje em dia, fazendo uma crítica para dentro, é o analfabetismo bíblico. Temos acesso à Bíblia por tudo, online, gratuitamente, em todas as formas, papéis e cores. Mas nós conhecemos muito pouco da Bíblia. E por conhecermos muito pouco da Bíblia, é que as nossas orações, elas são desprovidas de Deus. Elas são mais egocêntricas. As nossas orações são apenas pedidos, não é pessoais. E isso também se traduz nas nossas canções muitas vezes. As canções no meio evangélico. No povo evangélico, no povo do Evangelho. Muitas vezes há canções em muitas igrejas que espremendo bem, não sai nada. Mesmo espremendo bem. Não sai nenhum alimento da sua letra, da sua mensagem para edificar a alma. Qual a razão? É porque aqueles que se dizem cristãos não conhecem verdadeiramente a Deus como Maria conhecia com 16 anos, 17 anos. Por isso a diferença. Por isso este cântico é centrado em Deus, nos atributos de Deus e nas obras de Deus. Quando hoje em dia na igreja estamos mais centrados em nós. E os pedidos é sobre nós. E a vida é sobre nós. E o centro somos nós. Quando conhecermos verdadeiramente a Deus, as nossas almas só terão um tesouro, um foco. É Ele. Ele é o nosso maior tesouro. Ele é tudo para nós. E isso irá ser expresso também nas nossas músicas, na nossa adoração, nas nossas orações. Versículo 46 a 49.
Bem, eu não sou um especialista em música, nem em poesia hebraica, que é totalmente diferente à nossa. Isto é poesia hebraica, feita com paralelismos. Ou seja, não está feita a poesia hebraica para rimar. Mas eu posso olhar para este cântico, eu creio que podemos olhar para este cântico e dividi-lo facilmente em dois. Ou eu diria até em três, se queremos poder dilacerá-lo um pouco mais. Em duas estrofes. A primeira estrofe nós vemos do versículo 46 a 49. Nós vemos aqui que Maria começa engrandecendo a Deus por aquilo que Ele fez por ela. O foco agora está em agradecer a Deus, adorar a Deus, mas por aquilo que Ele fez por ela. Nos primeiros versículos. Reparem como começa o versículo 46, o cântico. A minha alma engrandece ao Senhor. Esta é a palavra, a minha alma magnifica ao Senhor. A minha alma exalta ao Senhor. Maria está a cantar este cântico para honrar a Deus, para louvar a Deus, para adorar a Deus, glorificar o seu Deus. E o faz aqui, reparem, com um paralelismo sinónimo. Porque fala, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Alma e espírito são a mesma coisa. O que quer traduzir aqui Maria é que todo o seu ser, não é apenas os seus lábios, mas todo o seu ser, as suas afeições, os seus sentimentos, se rendem ao Senhor para o adorar. No Natal, como eu comecei por dizer ao início, muitas vezes assistimos a muitos grupos e cantores famosos a cantar as mais belas e profundas músicas de Natal. Mas são apenas interpretações. Porque a sua alma, o seu espírito, não canta as mesmas verdades que saem dos seus lábios. O grande problema, e essa é mesmo uma má notícia, é que muitos celebram o Natal, só que o grande problema é que não celebram a verdadeira razão do Natal. Muitos celebram o Natal, e não há nenhum problema com isso. É a minha época favorita do ano. Mas o mais importante não é apenas celebrar tradicionalmente o Natal, mas é celebrar a verdadeira razão do Natal, da mensagem do Natal. Tal como Maria, não apenas de lábios, mas todo o seu ser. Acreditava em Deus, se rendia em Deus, amava a Deus. Não era apenas palavras. Reparem o versículo 47 diz, ela alegra-se grandemente em Deus. A sua adoração é alimentada pela sua alegria. Por isso é que eu digo que os cristãos têm que ser o povo mais alegre do mundo. Na nossa cultura portuguesa, como portugueses, temos muitas dificuldades para sermos um povo alegre. Somos mais conhecidos pelo povo do fado, do fatalismo. Como cristãos, deve ser diferente nas nossas vidas. Nós temos razões que sobram para estarmos alegres. A nossa adoração, os nossos cânticos, são alimentados pela alegria da nossa alma. E a razão da alegria da nossa alma não é o que Ele nos dá, é o próprio Deus. Reparem que ela diz, alegro-me, não é? O meu espírito se alegrou em Deus. E ela diz algo mais sobre quem é esse Deus para ela. Ela o chama aqui meu Salvador. Este aspecto salvífico de Deus, que Deus é um Deus que salva. E se salva, temos que saber do quê? Maria confessa e crê a Deus que Ele é o seu Salvador. E este aspecto de um Deus que salva é a ênfase que Maria dá em todo o seu cântico. Que Deus salva. Mas é a mesma ênfase também que Zacarias vai dar. Reparem comigo ainda no capítulo 1, o cântico de Zacarias. O esposo de Isabel, o pai de João Batista, no versículo 68 e 69. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e salvou o seu povo.
redimiu o seu povo. Esta palavra resgatou o seu povo. Resgatou o seu povo da escravidão do pecado. Resgatou o seu povo da condenação eterna, da perdição eterna. E versículo 69, o que diz Zacarias no seu cântico? E ele nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Por meio de um descendente de Davi, Jesus Cristo, é que vem a salvação ao mundo. Deus é um Deus que salva. A grande história da redenção é apresentada em toda a Bíblia, em todos os livros, em todas as páginas, apontam e se centram num Deus que salva por meio e unicamente de Jesus Cristo. Ele é o Salvador enviado ao mundo. Ele é o Salvador que nasceu da Virgem Maria. É a ênfase em todo este Evangelho de Lucas. É no poder de Deus para salvar. É em Jesus Cristo como o Filho de Deus e o Filho do homem, o Deus que se fez carne, que veio para salvar o mundo. Ao morrer pelos pecados do mundo, e quando falo mundo, de todas as etnias, de todos os povos, Deus não faz exceção. E veio a morrer na cruz, porque alguém tinha que nos representar. Porque diante de Deus, todos nós somos culpados por sermos pecadores. E estamos separados de Deus. E um Deus que é bom, é um Deus que tem que ser justo. Sabem, eu sempre dou esta ilustração porque é tão fácil e simples de entender. Que um Deus bom tem que condenar aquele que é culpado, senão deixa de ser bom. Por exemplo, imagina tu que és pai aqui e que fazem mal ao teu filho. Alguém faz mal ao teu filho. Eu não vou entrar aqui em outros detalhes para talvez tornar a ilustração mais vívida para ti. Mas imaginem que esse homem acaba por matar o teu filho. E tu vais a tribunal, porque ele foi apanhado. Tu vais a tribunal e estás à espera aí que o juiz dê uma sentença a ele. Condenação justa. Se é que podemos falar de alguma condenação justa dos homens quando alguém é tirado da vida. Mas esse juiz entra na sala e diz: como eu sou um juiz bom e de amor, aponta para o assassino do teu filho e diz: este homem pode ir em liberdade. Ele não tem que pagar por nada. Ele está livre. O que é que tu irias sentir se estivesses nessa sala? É injusto! Esse é um mau juiz! Vocês entendem que um Deus bom tem que condenar aquele que é culpado. E nós nos tornamos culpados por causa dos nossos pecados. Sabem, a coisa que mais ouvimos nas ruas, mesmo no sábado, quando eu saí à rua para falar com algumas pessoas e saí com um grupo aqui da igreja para falarmos dessa mensagem do Evangelho, para convidarem para vir aqui à celebração, eu perguntava às pessoas: se hoje tu morreres, tu vais para onde? E alguém me disse, logo a primeira pessoa com quem eu parei, ela me respondeu: eu vou para o céu. Ah, interessante. Porquê é que tu vais para o céu? Porque eu sou uma boa pessoa. É isso que nós pensamos sobre nós mesmos. A Bíblia diz que não há boas pessoas. E começamos nos 10 mandamentos: não matar, não roubar, não adulterar. E nós pensamos: eu nunca fiz isso, eu nunca assaltei um banco, eu nunca matei ninguém, eu nunca traí a minha esposa. Mas sabem, não é apenas o pecado exterior, mas também no interior do nosso coração. Jesus Cristo disse: tão só olhar para uma mulher ou um homem e desejá-lo no seu coração, que não seja o nosso esposo ou a nossa esposa, já é adultério. Com só odiar alguém no seu coração, já é matá-lo. É homicídio. Este é o padrão alto da justiça de Deus, da santidade de Deus. E nenhum de nós pode cumprir perfeitamente esse padrão. Nenhum de nós. Por isso nós necessitamos de um Salvador. E esse Salvador já veio. Jesus Cristo. Aliás, o seu nome, anunciado por Gabriel, o seu nome é Jesus. Sabem o que é que significa o nome Jesus? Deus é salvação. Oh, Deus é o Salvador. E esse Salvador, Jesus Cristo, é a razão do nosso Natal. É porque o Salvador do mundo já veio para salvar o seu povo dos seus pecados, que nós cantamos e alegramos. Nós, aqueles que já fomos perdoados
por Deus, que já fomos reconciliados com Deus para todo o sempre, por meio dos méritos de Jesus Cristo, não as boas obras. Sabem, nós pensamos que podemos ganhar alguma coisa para irmos para o céu. Mas as nossas boas obras, por outras palavras, tentar ganhar o céu, a vida eterna, através das nossas boas obras, é como tentar atravessar o Oceano Atlântico num barco de papel. É impossível. É impossível. Mas sabem, Jesus Cristo fez o impossível por nós. Ele morreu em nosso lugar. Ele viveu uma vida como nosso representante perfeita, aquilo que nós não conseguimos fazer. Ele cumpriu por nós. Ele obedeceu perfeitamente aos mandamentos de Deus. E por isso na cruz Ele nos pôde representar. E todos aqueles que abraçam a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, confiam nele de todo o coração e na sua obra para a sua salvação e para o perdão de pecados, esses têm o perdão de pecados, a reconciliação com Deus e a vida eterna. É essa a mensagem de boas notícias do Natal. É esse Deus que salva, que é a nossa grande alegria e a razão da nossa adoração. Versículo 48. Porque contemplou na humildade da sua serva. Ou noutra tradução, na tradução da NVI, que diz, pois atentou para a humildade da sua serva. Bem, isto é muito importante para nós. Reparem como uma mulher que entende quem é Deus, uma mulher que entende o que Deus fez por ela, um cristão que entende quem é Deus e o que Deus fez por ele, que não merecia, e Deus concede gratuitamente em Jesus Cristo o perdão dos nossos pecados, a salvação, a vida eterna, é alguém profundamente humilde. Essa deve ser a resposta natural ao Evangelho. É ir a Deus sem nada para oferecer. Porque não temos, na verdade, nada para oferecer. É apenas nos entregarmos a Ele e clamar por salvação. E Ele diz que todo aquele que vem até Ele, Ele não irá rejeitar. Maria não foi rejeitada. Maria achou a salvação em Deus. E ela, por isso, ela se considera apenas serva. Esta é uma palavra muito interessante que Maria usa aqui. Sabem que no grego há várias palavras para servos ou servas. E esta palavra que Maria usa é escrava, literalmente. É a posição mais baixa que havia de um escravo naquela altura. Era assim que Maria olhava para si mesma. Maria não se considerava digna de adoração. Maria não se considerava digna de veneração. Ela nunca mencionou que era a Imaculada. Não. Ela até reconheceu que necessitava de um Salvador e que Deus era o seu Salvador. Ela se considerava pobre, escrava, porque contemplou na humildade, na sua pobreza, a sua serva. Ela se sentia grandemente privilegiada porque ela diz, todas as gerações agora me irão considerar, não é? Me considerarão bem-aventurada. Bem-aventurada é uma mulher bendita, uma mulher abençoada, uma mulher favorecida. Era isto que se considerava Maria, uma mulher abençoada pelo Senhor, favorecida grandemente pelo Senhor. Não tem nada a ver com ela ser imaculada ou digna de veneração. Tem a ver sim com aquilo que Deus fez por ela, não tem a ver com ela. Sabem porquê que ela se considerava assim? Porque pensem comigo o privilégio de Maria. Ela era uma jovem piedosa judia, mas podem ter a certeza, ela não era a única. Ela não era a única naquele tempo. Havia muitas jovens piedosas judias. Mas ela foi a única escolhida para ser a mãe do Messias. O Messias é o ungido, ou o escolhido, é uma referência a Jesus Cristo, o Salvador, prometido desde Gênesis, prometido nos profetas. Aliás, Isaías prediz o nascimento 700 anos antes de Jesus Cristo, onde ele iria nascer, que iria nascer de uma virgem, de uma cidade, Belém, que seria de Nazaré e iria para Belém. Pensem comigo estas probabilidades.
Hoje em dia nem conseguimos prever onde vai nascer os nossos filhos, porque não sabemos as urgências que estarão abertas para os receber. 700 anos antes, Isaías prediz em detalhe tudo sobre o nascimento de Jesus Cristo. O Natal é um milagre extraordinário, único. Maria, a mãe do Salvador, do Filho de Deus, que concebeu milagrosamente, não tanto por ter ficado grávida, porque nós vemos outras mulheres na Bíblia, como Ana, estéril, ficou grávida, mas aqui sem qualquer intervenção humana, apenas por obra do Espírito Santo, um milagre único. O Natal é a celebração do impossível que somente Deus pôde fazer para nos salvar. Para nos salvar. Todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Claro, é por isso que hoje ainda falamos de Maria. Porque ela é a mãe do Salvador do mundo. É a mãe daquele que iria dar a sua vida por resgate de muitos. E é somente neste sentido estrito que nós temos a Maria como muito favorecida e uma mulher muito abençoada. Não a temos, não a adoramos, não a temos como co-mediadora entre Deus e os homens, não a temos como co-redentora, só há um Salvador. O Salvador que sai da própria boca de Maria. Deus é o meu Salvador. Jesus Cristo é o meu Salvador. Aquele que está no meu ventre é o meu Salvador. Reparem quem era Deus para Maria, versículo 49. Porque o poderoso me fez grandes coisas. Bem, essas grandes coisas que acabámos de falar. Santo é o seu nome. Maria destaca que Deus é o Todo-Poderoso. Aquele que lhe fez grandes coisas. Que Deus é o Deus do impossível. Maria também destaca que Deus é o Santo. Santo é o seu nome. E nós temos referências a Deus como Santo em várias outras partes das Escrituras. E o que é que significa esta palavra santa para um judeu? Para nós pensamos que um santo é alguém que não faz mal a ninguém, de boa moral. Mas para o pensamento desse adjetivo, para um judeu, dar este adjetivo a Deus, o entendimento de santo é totalmente diferente. Santo não é apenas uma questão de moral de Deus. Santo, e Maria referir-se a Deus como santo, santo é o seu nome, é o separado. Deus é separado de tudo e de todos, e não há ninguém que se assemelhe ou se compare a Ele, nem mesmo os anjos. Ele é único, Ele é o transcendente Deus, Ele é o inigualável Deus, Ele é o imensurável Deus, Ele é o infinito Deus, Ele é o glorioso Deus. Santo é o seu nome. Oh, como Maria, esta mulher, conhecia tão bem o seu Deus. E o conhecia por meio das Escrituras. Por isto é que só na primeira estrofe tu vês referências a Deus como o Senhor, como o Salvador, como o Poderoso, como o Santo. Que a devoção a Maria, o conhecimento que ela tinha das Escrituras, também nos ajuda a podermos buscar conhecer esse Deus mais e mais e melhor, tal como ela. Apenas com 16 anos. Como era bom os nossos adolescentes com 16 anos, 17 anos, terem este conhecimento de Deus. Esta reverência a Deus. Esta adoração a Deus. E não só eles, todos nós. Maria então engrandece a Deus por aquilo que Ele fez por ela. Mas Maria também, nos últimos versículos, engrandece a Deus pela sua ação cheia de misericórdia, cheia de graça, favor e merecido, para com Israel, o povo de Deus, e para com as gerações. Reparem o versículo 50. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. A misericórdia de Deus é a ação de Deus de não nos dar aquilo que nós merecemos. O que nós merecemos é condenação, é destruição. Mas Deus não nos deu isso. O carácter misericordioso de Deus está espalhado em toda a Bíblia. Ele é um Deus salvador. É por isso que cantamos no Natal aqueles que cantam o cântico da salvação.
Porque Deus é misericordioso. Menciona aqui Maria a misericórdia de Deus que vai de geração em geração sobre o seu povo. Israel aqui é o povo de Deus. Deus sempre tem um povo e Deus continua a ter um povo. Podemos dizer que a igreja não é um lugar dessas 4 paredes. A igreja é um povo. Um povo composto de todas as nações, etnias, línguas, culturas. É o povo de Deus. E esta misericórdia de Deus para com o seu povo, em salvar um povo para Ele, quando a única coisa que esse povo merecia, esses homens e mulheres mereciam, era a condenação eterna por causa de serem pecadores. Amados irmãos, e chamo aqueles que estão na família da fé, que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós não somos melhores que aqueles que estão lá fora. A única coisa que temos para cantar e celebrar é a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. É termos recebido graça e misericórdia. E reparem, há uma promessa aqui que muitos ignoram. A sua misericórdia vai de geração em geração. Há uma promessa especial também para as futuras gerações do povo de Deus. É por isso que continuamos a preservar ao longo de mais de 2000 anos de história. Bem, se fomos antes do nascimento de Jesus Cristo com o povo de Israel, o povo de Deus continua a triunfar, a perseverar, porque a sua misericórdia se vai estendendo de geração em geração. Porque Ele o prometeu. Prometeu essa misericórdia de maneira especial, esse favor especial sobre o seu povo, a todos aqueles que o temem, diz aqui. Aqui Maria não está a destacar a sua misericórdia de um modo geral para todos. Está a falar do seu povo, aqueles que o temem. O temor a Deus é este medo de Deus, mas um medo que conduz a um respeito, a uma reverência, à adoração, a amor. É certo que nós vemos nas páginas da Bíblia que a misericórdia de Deus, ela não é exclusiva para o povo de Deus, para aqueles que estão dentro da aliança com Deus. Porque Deus foi misericordioso também com os assírios, ali no livro de Jonas, com Nínive. Mais de 120.000 almas foram poupadas pela misericórdia de Deus porque se arrependeram dos seus pecados. Mas há uma promessa especial do favor de Deus, da misericórdia de Deus para com aqueles que são seus. É isto que Maria celebra aqui. Celebra o perdão total que só aqueles que estão em Jesus Cristo têm nele. Celebra a salvação completa que só aqueles que foram alcançados pela graça e misericórdia de Deus têm. E mostram que são deles através de temerem a Ele. Sabem, ser cristão hoje em dia, muitos dizem que acreditam em Deus, que acreditam em Jesus Cristo, mas não temem a Deus. E temer a Deus, respeitar a Deus, reverenciar a Deus, amar a Deus é o que define verdadeiramente aquele que é o verdadeiro cristão. Aquele que pertence a Ele e que a misericórdia de Deus está sobre ele. Versículo 51 destaca novamente o poder de Deus. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. O agir de Deus ninguém pode impedir. O seu braço, obviamente, Deus não tem braços, não tem pernas, mas está a usar aqui um antropomorfismo para nós podermos entender a atuação de Deus como humanos. E aqui o braço representa o poder de Deus. Ele é poderoso para executar e cumprir tudo aquilo que Ele determinou. E não há ninguém que lhe possa resistir. Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor da história. Deus resiste aqui, Maria diz, aos soberbos. O orgulho, a presunção, a autossuficiência nos afasta de Deus. Apenas o quebrantamento, o arrependimento, a humildade nos aproxima de Deus. Versículo 52. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Esta mesma imagem. Aqueles que julgam ser alguma coisa, os poderosos, que julgam ser grande coisa, na verdade eles não são nada diante de Deus. Eles estão nas mãos de Deus.
E Deus faz com eles o que bem lhe apetecer. É esse Deus que deve ser temido. Ele exaltou os humildes. Deus fará com aqueles que o buscam em quebrantamento, em arrependimento e humildade, o mesmo que fez com a sua humilde serva Maria. Abençoar, estender misericórdia, graça, perdão, salvação. É por isso que usa esta linguagem também no versículo 53. Maria encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Deus fará com os demais pobres e necessitados, o que fez também com esta jovem judia pobre e necessitada. Irá abençoar, irá enriquecer. E não está a falar aqui destas bênçãos materiais que é logo o que nos salta à cabeça. Mas Jesus Cristo nos fala ao longo do Evangelho que Ele é o pão da vida, que nos veio a saciar a nossa fome espiritual. A fome por justiça, a fome pelo perdão dos nossos pecados, a fome por salvação. Ele é o pão da vida. Ele é a água viva que veio saciar a nossa sede espiritual. E a tua alma só achará descanso e repouso em Jesus Cristo. É por isso que Maria canta aqui: encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Aqueles que se julgam alguma coisa, que não precisam de Deus, que são presunçosos, orgulhosos, aqueles que pensam que são saudáveis. Deus veio para os doentes e enfermos. É para Ele que veio estender salvação e cura para as almas. Aqueles que acham que não precisam de nada, nunca irão sentir a necessidade de um Salvador. E por isso serão rejeitados por Deus. E terminamos já caminhando para o final. Versículo 54. Maria engrandece agora a Deus, especificamente pela sua fidelidade para com o povo de Deus, para com Israel. E no fundo, a sua fidelidade para conosco, que somos o povo de Deus. Diz assim: amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Amparou a Israel, esta imagem de Deus ser o auxiliador, o ajudador do seu povo. É Ele quem é o nosso auxílio. É Ele quem é o nosso ajudador. É Ele quem nos beneficia de todas as coisas. Tudo devemos a Ele. Só o simples facto de eu estar em pé diante de vocês e a respirar é porque Ele me auxilia para tal coisa. É Ele que auxiliou e ajudou Israel ao preservar o seu povo ao longo dos séculos. Israel teve tudo para dar errado. Rebelaram-se contra Deus. Nós já temos estudado, não é? Recentemente até, através do livro de Abacuque, que de 12 tribos de Israel, 10 tribos desapareceram, foram aniquiladas pela Assíria. E as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, foram levadas para o cativeiro da Babilónia. O grande império naquele tempo. Teve tudo para desaparecer, mas Deus sempre preservou um remanente fiel, porque desse remanente fiel viria o Salvador de todos os povos, Jesus Cristo. É isto que destaca Maria, a fidelidade de Deus em preservar o seu povo e as suas promessas de salvação. É interessante que aqui se refere ao povo de Deus como servo, mas esta não é a mesma palavra que Maria usa. Esta é a palavra que nas Escrituras encontramos para paidos, é filho. Reparem que o seu povo, sim, somos servos de Deus, sim, o servimos, mas somos servos que foram feitos filhos de Deus. Porque estamos no Filho, Jesus Cristo. Ele próprio, o servo perfeito e Filho de Deus, Jesus Cristo. Novamente, Maria destaca aqui a misericórdia de Deus. Tudo isto fez Deus para lembrar-se da sua misericórdia, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. Novamente, Deus não se pode esquecer. Está a usar uma figura de linguagem. Deus não se esquece. Mas para que nós entendamos que a sua misericórdia, ela se renova a cada dia.
e ela se renovará por todas as gerações. É um Deus que salva e continua a salvar. E essa salvação também é oferecida para ti hoje. É um Deus que foi fiel à promessa feita, como diz o versículo 55, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre. Qual é essa promessa que Deus cumpriu a Abraão? Que promessa é que Deus deu a Abraão? Por favor, me acompanhem ao primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 12. Para vocês verem que a Bíblia está toda ela ligada. É uma só história, a história da redenção. A história da salvação. Em Jesus Cristo. Gênesis capítulo 12. Aqui vemos a primeira vez que Deus fala com Abraão. Abraão, que era daquela região Ur dos Caldeus, atual Iraque. E reparem o que Deus prometeu a Abraão. Aquele que veio a ser o pai étnico da nação de Israel. Diz assim a palavra de Deus. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Agora prestem atenção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas, favorecidas todas as famílias da terra. A bênção, a promessa feita a Abraão não era apenas para Abraão, era para todas as nações, todas as etnias, todos os povos. Não era apenas para os seus descendentes. Mas esta promessa feita a Abraão se cumpre em nós que estamos aqui. O seu povo composto de várias nações que estão aqui representadas, em ti, Abraão, no teu descendente, Jesus Cristo, descendente de Abraão, judeu, serão abençoadas todas as famílias da terra. A promessa de Deus que nós testemunhamos hoje no Natal também, olhando uns para os outros. Como prometera aos nossos pais. Deus é um Deus fiel às suas promessas. Maria adora a Deus pelo seu carácter misericordioso, fiel, ao cumprir todas as suas promessas, ao enviar o Salvador prometido. É isto que a fez cantar e alegrar-se. Maria podia alegrar-se e cantar porque tinha a Deus como seu Salvador. A maior necessidade do homem, a tua maior necessidade, é de um Salvador. Um famoso teólogo disse o seguinte, D.A. Carson, disse: se a nossa maior necessidade fosse económica, Deus nos teria enviado um economista. Se a nossa maior necessidade fosse entretenimento, Ele nos teria enviado um comediante ou um artista. Se a nossa maior necessidade fosse estabilidade política, Ele nos teria enviado um político. Se a nossa maior necessidade fosse a saúde, Ele nos teria enviado um médico. Mas Deus sabia que a nossa maior necessidade envolvia o nosso pecado, a nossa separação dEle, a nossa profunda rebelião, cuja consequência é a morte. E por isso é que Ele nos enviou um Salvador. E Ele já veio, é Jesus Cristo. É Ele que celebramos e é a razão do nosso Natal. Jesus Cristo é o teu Salvador? Eu espero que tu esta noite saias a crer de todo o teu coração que Jesus Cristo é o teu Salvador. Pois só nele tu podes ter o perdão dos teus pecados. E podes receber um novo cântico também na tua boca, que cantarás por toda uma eternidade, semelhante ao cântico de Maria. Tal como Maria, nós vemos aqui que Maria se alegrava em Deus e em Jesus Cristo como seu Salvador. Nós também temos todas e mais algumas razões para o fazer, para nos alegrarmos em Deus. Independentemente das circunstâncias, independentemente daquilo que nós estamos a passar, nós sabemos
que Deus é misericordioso e nós sabemos que as suas promessas serão todas cumpridas. Por isso nos podemos alegrar. Nos alegramos por quem Ele é, a sua misericórdia, a sua fidelidade. É por isso que nós cantamos. Porque o nosso Deus é fiel. O nosso Deus cumpre as suas promessas. E um dia, à semelhança de Maria que recebeu a promessa do cumprimento do anjo Gabriel, não é? O nascimento de Jesus Cristo, ser a mãe do Messias, um dia nós também iremos tomar toda a posse de todas as promessas de Deus para nós. Tal como diz Paulo ali em 2 Coríntios, capítulo 1, 20. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Jesus Cristo o sim. Por isso, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Nós queremos que o nosso Deus irá cumprir cada uma das suas promessas. É por isso que neste Natal não é uma celebração qualquer. As nossas vidas não devem ser uma celebração qualquer. Elas devem ser marcadas por adoração e por alegria nele e nas suas promessas, na sua fidelidade e misericórdia. Sabe o que é muito interessante quando estava a estudar Lucas e quero terminar com isto? Lucas começa com cânticos. Reparem como é que termina o livro de Lucas. Vamos ao último versículo de Lucas. Já passou a morte de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo, é o momento da ascensão de Jesus Cristo. E reparem como termina o livro de Lucas. Lucas 24, versículos 52 e 53. Reparem o que diz sobre os seguidores de Jesus Cristo. Os discípulos de estavam tomados de grande júbilo, adoração, alegria, o mesmo que Maria, e reparem, estavam sempre no templo louvando a Deus. Amados, que as nossas vidas sejam, em tudo aquilo que nós fazemos, um louvor a Deus, um cântico a Deus, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E que entoemos por meio das nossas vidas essa música da salvação. Por vidas transformadas que proclamam também a outros onde podem achar a salvação. Onde só existe em Deus. Ele que é o nosso Salvador. Ele que é a nossa alegria. Ele que é a razão do nosso louvor. Hoje, e tal como os primeiros discípulos, e para todo sempre, permaneciam no templo, louvando a Deus. Vamos orar. Senhor, que essa seja uma verdade nas nossas vidas, Pai. Uma verdade de almas completamente rendidas a Ti, adorando por quem Tu és e pela Tua misericórdia, fidelidade e as Tuas promessas, Pai. Almas tomadas de grande alegria, de grande júbilo. Almas que são do louvor para Ti, não apenas com os nossos lábios, mas em tudo aquilo que nós fazemos, Pai. Porque naturalmente, diante de tudo aquilo que Tu fizeste por nós, por meio de Jesus Cristo, só nos resta adorar-Te, Pai. E alegrar-nos, Senhor, por toda uma eternidade. E que não o façamos apenas neste Natal, mas sempre, Pai, o possamos fazer. E apontar outros, Senhor, para também se juntarem a nós, para louvarem-Te a Ti e confessarem-Te a Ti como o Deus da salvação. Amém.